Olá, seja bem-vindo à aula de História, que foi preparada para alunos do ensino médio. Eu sou aluna do Fordoc, me chamo Juliana Marques Bispo Braga, minha matrícula é 685 99 53. E hoje nessa aula de História nós iremos tratar sobre os acontecimentos históricos do Brasil e do mundo. Bem-vindos à aula de História. Vamos nos divertir explorando várias imagens para entender fatos históricos que marcaram o Brasil e o mundo. Primeiramente, a gente vai falar sobre emoji. Alguém já ouviu falar sobre esse termo, emoji? O que é? Alguém imagina o que seja? Vamos lá. Emoji origina-se da junção de dois elementos japoneses. O e, que significa imagem, e moji, que significa letra, e é considerado uma imagem que transmite a ideia de uma palavra ou frase completa. Inicialmente, a gente irá descobrir alguns significados dos emojis. Eu coloquei alguns emojis logo em seguida, nós veremos, e cada um vai dizer o que significa cada imagenzinha. Primeira imagem, nós temos um emoji sorridente. O que cada um entende sobre um emoji sorridente? É quando a gente está feliz, quando a gente acha alguma coisa legal. E cada um pode dizer o que vocês acham, tá bom? Em seguida, a gente tem um emoji mandando beijo com coração. Significa que a gente tem afeto ou que a gente gosta de alguém. E o seguinte é o emoji apaixonado, que a gente fica muito feliz ou está extremamente apaixonado por alguém, ou que a gente gosta muito de uma frase ou de algo que foi falado. Em seguida, nós temos a imagem do emoji chateado. É uma boquinha para o lado. Geralmente a gente acha, algo que não nos faz bem ou algo que a gente não espera, aí a gente coloca esse emojizinho em uma conversa. O emoji triste é quando a gente não gosta de alguma coisa, quando a gente identifica aquilo como algo ruim. E o emoji muito feliz é quando a gente tem a surpresa, quando a gente acha que aquilo que a gente ouviu ou aquilo que a gente leu é muito legal. E temos o emoji com o polegar para cima. É algo que a gente acha positivo, ou então a gente está dando um ok para alguém. Emoji com raiva é quando a gente não gosta de alguma coisa, Emoji chorando é quando a gente está muito triste, decepcionado. A gente chora, a gente não acredita que leu alguma frase. Geralmente esses emojis a gente observa em mensagens de texto mais rápidas, São mensagens que a gente troca pelo WhatsApp ou por outra mensagem ou por uma conversa nas redes sociais. A gente, com uma imagem, a gente já descreve algo que a gente esteja sentindo ou pensando. Emoji surpreso é quando a gente fica realmente surpreso com alguma coisa ou às vezes não acredita que está lendo aquilo ou que está vendo aquilo que a gente está tendo contato. Emoji piscando o olho é quando a gente... Eu acho esse até é engraçado. Emoji piscando o olho é quando a gente fecha alguma coisa ou o combinado fica ok. E emoji com polegar para baixo é quando a gente não gosta de alguma situação, Quando a gente não combina com aquilo. Agora nós vamos analisar uma série de imagens históricas e em seguida cada aluno deverá mostrar o emoji que acredite ser mais adequado para a imagem. A primeira imagem a gente tem a independência do Brasil. E aí, alunos, o que vocês acham? Qual emoji a gente pode aplicar para essa imagem da independência do Brasil? Cada um pode expressar a forma que acha melhor, o emoji que acha mais adequado para essa imagem. Então, a independência do Brasil foi declarada em 7 de setembro de 1822, quando aconteceu o Grito do Ipiranga. Por meio da independência, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser uma nação independente.
Em seguida, nós temos o atentado às Torres Gêmeas. Alguém sabe o que foi o atentado? Mostre o emoji e explique por que esse emoji traduz o atentado às Torres Gêmeas. Aqui nós entendemos que o atentado às Torres Gêmeas foi um ataque terrorista no dia 11 de setembro de 2001. Foram uma série de ataques suicidas contra os Estados Unidos, coordenados pela organização fundamentalista islâmica. Isso marcou muito os noticiários da época, foi um choque para a época esse acontecimento, porque as torres acabaram caindo. A imagem ao lado nós temos a chegada dos portugueses ao Brasil, 1500. E aí, o que vocês acham sobre esse episódio? Vocês acham que foi o descobrimento ou vocês acham que foi um tipo de invasão? Cada um pode expressar com o emoji que mais acha que responde a essa imagem. Então, a chegada dos portugueses ao Brasil foi parte do processo das grandes navegações. Pedro Álvares Cabral foi o líder de uma expedição composta por 13 embarcações e cerca de 1.200 homens. O primeiro ponto do Brasil avistado pelos portugueses foi a região do Monte Pascoal, na Bahia, no dia 22 de abril de 1500. Logo nessa imagem nós temos, é até emblemática, né? A quebra de correntes, o rompimento com uma tradição que durou mais de 300 anos, 400 anos, e mostra justamente o momento que marca a abolição da escravatura, que foi em 13 de maio de 1988, por meio da Lei Áurea, sendo resultado da resistência dos escravos e da mobilização popular. Então, essa imagem, ela mostra um novo período que se teria a viver. A gente sabe que foi um processo, né, a abolição da escravidão, mas essa imagem, ela mostra claramente que se instituiu uma lei para romper com as tradições da escravidão. Em seguida, nós temos a queda do Muro de Berlim. Alguém pode dizer o que entende sobre esse período? E o emoji é muito importante para expressar aquilo que você acredita que foi bom ou se foi ruim para o período histórico do Brasil e do mundo. A queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989, foi um evento crucial na história mundial e marcou a queda da Cortina de Ferro e o início da queda do comunismo na Europa Oriental e Central. Logo ao lado, nós temos a imagem do avião 14 bis, criado por Alberto Santos Dumont. Esse avião ele foi o início, né, da aviação no mundo. Então, o 14 bis ele também é conhecido como Oiseau de Broglie, um termo em francês. Foi um avião construído pelo inventor brasileiro Alberto Santos Dumont, que em 12 de novembro de 1906 conquistou o prêmio, 2 prêmios na França, ao realizar o voo de 220 metros em Paris. Então, esse avião ele marca uma nova história, né? O início da aviação, do transporte aéreo no mundo. Agora nós temos a chegada do homem à Lua. É um marco na história, né? O homem chegar à Lua. Isso aconteceu em 16 de julho de 1969. A nave Apollo 11 ela foi lançada e levou 2 astronautas chegaram, né, à Lua. Ela alcançou a Lua. Ao lado nós temos a imagem da Constituição de 1988. Aí é um deputado que ele
segura, né, a materialização da Constituição. No Brasil tiveram várias constituições, mas a de 88 é a que prevalece até hoje. Então, a Constituição da República Federativa do Brasil é uma lei fundamental e suprema, servindo de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. Então, a Constituição, ela é chamada de Carta Magna. Ela é um marco para a legislação no Brasil, né? Ordenamento da legislação brasileira. E por último nós temos o beijo icônico na Times Square, que foi o beijo entre um marinheiro e uma enfermeira em Nova York, comemorando o fim da Segunda Guerra Mundial. E foi imortalizada essa imagem em forma de fotografia. A gente tem várias teorias, né, várias histórias que até os próprios personagens contaram em relação a esta imagem. Não sei se todos sabem, mas eles eram completos desconhecidos e que nesse momento de muita alegria e de muita satisfação em terminar a guerra, né, quando os americanos ganharam, né, a Segunda Guerra Mundial sobre o Japão, marcou, né, a nossa história. Agora a gente vai usar da criatividade. Tem uma frase de Henry Matisse dizendo assim: a criatividade requer coragem. A gente nesse momento vai produzir cartazes. E nesses cartazes nós vamos elencar, segundo essas imagens que a gente viu, pontos positivos e pontos negativos da história. Vocês podem registrar no cartaz textos, né? Escreverem de próprio punho aquilo que vocês entenderam de pontos positivos e negativos. E vocês também podem produzir pinturas, né? Usar a criatividade, as cores e aquilo que é o sentimento sobre esses episódios que ocorreram durante a nossa história aqui no Brasil e no mundo. Assim, eu aguardo que vocês consigam produzir cartazes com muita alegria e com muita criatividade, com muita personalidade, para que a gente possa finalizar essa aula com materiais que simbolizem aquilo que a gente tratou durante toda esta aula. Eu agradeço por terem participado, agradeço pelo envolvimento, espero que vocês tenham compreendido cada aspecto que foi trabalhado nesta aula e assim a gente fica encerrada essa atividade e para a próxima a gente pode fazer diferente, a gente pode inovar. Eu agradeço muito vocês terem participado e estarem comigo. Até a próxima.